Graça e paz, povo de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus seja sobre todos. Amém. Então, somos surpreendidos por várias falas. Hoje mesmo fomos pegos de surpresa pelo nosso governador, Dr. Ronaldo Caiado, dizendo que amanhã, dia 30 de junho de 2020, ele decretará lockdown por todo o estado de Goiás e conclama os prefeitos que fazem o mesmo para evitar o avanço do coronavírus. E o nosso prefeito da capital de Goiás, Goiânia, Iris Rezende Machado, está indo na mesma direção, acatando a direção e orientação do governador, que é médico. E assim são as nossas autoridades, e assim está sendo os nossos dias. Nós estamos achando que as nossas autoridades também vão resolver as nossas questões, mas o povo de Deus não espera nas autoridades como solução. Espera nas autoridades como aquelas que são enviadas por Deus, temos que obedecê-las, temos que orar por elas e pedir a Deus que esteja iluminando elas, mas as nossas questões, as nossas resoluções, os nossos problemas são resolvidos por Deus. E é muito interessante a gente observar isso. O povo de Deus espera no Senhor. Então nós temos visto na palavra de Deus várias promessas, o pacto da aliança com Deus, de Deus com o seu povo, o pacto da graça de Deus com o seu povo. E é muito interessante a gente vendo que Deus age através das autoridades, através da sua vontade, da sua soberania. E quando o povo de Israel estava sendo liberto do cativeiro do Egito e subindo para a terra prometida, Moisés estava morto. Agora quem era o comandante maior daquele povo era Josué, o comandante do povo de Deus. Josué era uma liderança de Deus também para aquele povo. E é muito interessante que Josué vai dizer que antes do povo reclamar das autoridades eclesiásticas ou das autoridades, o povo tinha que primeiramente fazer um autoexame de si mesmo, da sua santificação, da sua vida com Deus, da sua vida de piedade, como está sendo. Muitas vezes nós estamos assim também, como povo de Deus, criticando, falando das autoridades, achando que as autoridades estão erradas, achando que Deus não está tomando conta de nós, seu povo, mas não é assim. No livreto do pastor Hernandes Dias Lopes, da LPC, ele traz um trecho muito bacana nesse momento de oração. Amanhã o Senhor fará maravilhas. Amanhã o Senhor fará maravilhas. O texto é Josué 3:5. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no vosso meio. É muito interessante, então, quando Deus diz que as maravilhas de Deus vêm, principalmente quando o povo está num estado de santidade. Nós estamos, como povo de Deus, muitas vezes em pecados, muitas vezes agindo, praticando de forma errada, longe de Deus. Então esse momento de epidemia, de pandemia, é um momento que Deus nos traz para a presença dEle, para a sua palavra, para meditarmos na sua soberania. Então Moisés morto, e agora Josué substituindo ele, Josué diz para o povo: santificai-vos. A santidade é o caminho que pavimenta a chegada das maravilhas de Deus, diz o pastor Hernandes Dias Lopes. A santidade é o caminho que pavimenta a chegada das maravilhas de Deus. Nós temos aqui nesse texto de Josué 3:5, dois ensinos. Primeiro, a santificação precede a intervenção divina. A santificação precede, é antes. Deus opera maravilhas no meio do seu povo, mas antes diz ao povo que este precisa aceitar a vontade de Deus e santificar sua vida perante Ele. Os vales precisam ser aterrados, os montes nivelados, os caminhos tortos endireitados e os escabrosos aplainados. Se o pecado faz separação entre nós e Deus, a santificação abre portas para
os milagres de Deus, para as maravilhas de Deus na nossa vida. O segundo ensino que nós temos de oração, de gratidão, buscando a santidade do Senhor na sua palavra, o segundo ensino que nós temos é quando diz Deus, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no vosso meio. Nós temos como uma segunda verdade, é que somente Deus pode fazer o extraordinário. Somente Deus pode fazer o extraordinário. Depois da nossa santificação, depois de nós termos comunhão com Ele, depois de nós sermos assistidos pela sua graça, sua salvação, Ele complementa a sua obra. Deus fez, faz e fará maravilhas na vida do seu povo. Foi sempre assim. Olha o exemplo lá do Mar Morto. Olha o exemplo do maná que caiu do céu. Olha o exemplo da libertação do povo do cativeiro. Olha o exemplo que Deus cuidou desse povo. Ele, Deus, é Ele mesmo. Ele, Deus, Ele é o Deus de ontem, Ele é o Deus de hoje, é o Deus de sempre, o Deus que opera maravilhas. Nós precisamos então entender isso. Nós precisamos saber dessas coisas. Amanhã o Senhor fará maravilhas no vosso meio. No vosso meio. Temos temores, temos medo, temos angústias. Isso é natural. Sempre foi assim no coração do homem. Mas nós que temos Deus como nosso Deus, Ele fará maravilha e fez e faz maravilha. Então que a nossa oração seja essa. A condição para que isso aconteça é santificar a nossa vida. Tanto o êxodo, a libertação do cativeiro, como a entrada da terra prometida, foram obras de Deus. A nossa salvação é obra exclusiva de Deus. Ele a planejou, executou e a consumará. Bendito seja o nome do Senhor. Então vamos orar nesse sentido, agradecer a Deus, porque é Ele que faz maravilhas. O medo vem, o pânico está instalado, doença aterrorizando a todos, mas nós buscamos no Senhor e oramos pelas autoridades no Senhor e pedimos a iluminação dos céus para que essas autoridades tenham discernimento de fazer o bem para todos. Vamos orar. Em Cristo Jesus, Pai, nós te louvamos, agradecidos pela Tua palavra, que nos convida, nos exorta, na verdade, primeiramente a santificarmos as nossas vidas. E depois, Pai, a Tua palavra diz que o Senhor fará maravilha no nosso meio. Então, Pai, lava o nosso coração, lava o nosso entendimento, lava a nossa alma, purifica-nos, Senhor, para que nós possamos, juntamente com a Tua graça, sermos bênção nesses momentos de pandemia, como povo de Deus, orar pelas nossas autoridades. Estamos orando em nome de Jesus, pelo nosso presidente da República, os poderes constituídos, judiciário, executivo, todos os poderes, Pai amado, as nossas autoridades eclesiásticas, e todos, Pai amado, que têm tido autoridade sobre nós, Pai, e nós como pais, nos ensina a exortar nossos filhos, a corrigir nossos filhos, primeiramente no Senhor, como teu povo, e depois ensiná-los a seguir, a confiar no Senhor, conforme Josué ensinou ao povo do Senhor lá em Israel. Ó Pai, nos abençoe. Em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados, nos santifica. E também, Pai, abençoa os nossos irmãos que estão enfermos. Quantas orações estão sendo pedidas diante do Senhor. Nos abençoe, nos dê a Tua graça, a Tua misericórdia. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos. Amém.